Eu sei que tu já cansou de gente falando é Red Dead 2, maior jogo de todos os tempos. Ai, olha, o jogo mais realista, ó, a bola do cavalo encolhe. Cara, o Red Dead em si é um baita game, é extremamente denso. Hoje eu quero analisar com você esse jogo de forma diferente do convencional. Eu quero te dar vontade de zerar esse jogo, voltar ele a jogar pela primeira vez ou zerar ele de novo. Muita gente nem chegou ao final porque desistiu no meio, porque achou que o jogo não era tudo isso, que era meio chato, que era muito lento às vezes. Vou mostrar que o Red Dead é muito mais que um game mediano que os youtubers adoram. Depois de um grande golpe que deu errado na cidade de Blackwater, Arthur, Dutch e o membro mais recente da equipe, Mika, vão a uma casa para ver se conseguem alguma ajuda. Enquanto Dutch conversa com o suposto dono, Arthur recebe um corpo, já que aquela casa tinha sido invadida pelos Odruscos, uma outra gangue na qual Dutch é jurado de morte. Você resgata Sage, que era a mulher do falecido dono da casa, onde Dutch decide acolhê-la em sua gangue. Inclusive é assim que a gangue funciona. É praticamente uma família sustentada pelo crime. Em sequência das missões, nós vamos resgatar o John Marston, que se perdeu nas montanhas. Então, de forma resumida, essa é uma das primeiras 4 missões do jogo, que muita gente fala, que incomoda um pouco, porque é o início do jogo, ele é lento. Também não gosto de Red Dead Redemption. Nossa! Né? Eu olhei o jogo e falei, do caralho. Mas, meu irmão, não vou ficar correndo atrás do cavalo, meu irmão. Não vou ficar rodando aquela porra daquele faroeste pra chegar lá no seu mano lá. Cuidado que você fala, viu? Cuidado que Não, você mas fala, eu que não- pra mim esse é um dos meus jogos preferidos, viu, gordinho, filho da puta? Não me pegou. Mas quantas histórias você vai perder porque achou o início lento? Não é nem ruim, ele só é um pouco devagar. Histórias longas que prezam a qualidade precisam de um terreno para se preparar. Um exemplo perfeito é Breaking Bad, que também é devagar no início. O início do jogo é sim muito mais cinematográfico que o resto. Algumas pessoas acabam desistindo porque ou tem pouco tempo para jogar, convenhamos, é até entendível, ou simplesmente algumas pessoas só não conseguem focar mais em um jogo. Sério, tem gente que não consegue mais um filme por causa de rede social. Se você passa por isso, sério, procura hábitos saudáveis, ajuda se for preciso, e não só pra apreciar jogos ou filmes no contexto geral, cara. Mas voltando a falar do jogo, cara, depois do início da neve, você libera muito mais do mundo livre. E de toda forma, a história fica muito mais interessante. Se o primeiro jogo do Red Dead se passa em um tempo onde a civilização já está formada, aqui é nessa transição. É bem na chegada da modernização do Velho Oeste, e os criminosos estão ficando sem espaço. Isso é exatamente perceptível no jogo. Assim como a sua avó que não sabe usar um celular, ou você que não entende a graça do Six Seven. Ou entende, né? Vai saber. Arthur não sabe como a vida continua dali. Enquanto isso, Dutch vai continuar fazendo os seus planos mirabolantes, porque ele quer que as coisas sejam da sua maneira, meio desonestas. Você vai cobrar gente que deve a gangue, vai defender os seus amigos, procurar outros criminosos, fugir de um sequestro e principalmente entender não só como são os personagens, mas como eles evoluem, constroem e se desconstroem até o fim da história. Arthur, em certo momento do jogo, se vê sem saída de certos destinos e procura redenção. Ele fica em dúvida, ele tenta entender a ética e principalmente tem medo sobre o futuro. O arrependimento do passado, ele evolui. Diferente de certos outros personagens, eu vou falar melhor sobre os personagens mais pra frente. Mas Arthur Morgan é a história do jogo. Tudo que esse jogo tem de missão incrível não tá escrito. Sempre dá vontade de fazer a próxima, porque o jogo se reinventa de uma forma sempre inteligente. Seja o cenário, seja o item, seja a história, cara, tem muita coisa que o jogo evolui e você sente isso. Além disso, a história é muito grande, até porque o jogo chega a quase 80 horas de modo história. Faça tudo o que for possível sem um pingo de pressa, as missões secundárias. Esse é tranquilamente uma das melhores histórias do entretenimento. Então apenas aproveite o jogo e tudo que ele tem a te oferecer. Já falamos um pouco sobre o Arthur, mas cara, esse jogo é repleto de bons personagens, sério. Antes de falar de alguém específico, eu queria mencionar sobre o acampamento. Cara, como ele é bem feito, cada personagem parece que realmente é alguém diferente, não só um NPC, mas que realmente faz parte, que tem uma rotina. Parece que cada personagem faz parte daquela história e tem uma rotina. O cozinheiro realmente está cortando a carne e depois ele cozinha ela e te entrega ela para você comer. Chega em uma noite cansado depois das missões e ao invés de estarem dormindo, estão comemorando, bebendo e cantando. Depois você encontra 2 NPCs discutindo por causa de ciúmes. Look at me! Look at me! You little... Damn you! And you be careful before you hit me again! God... Ou a preocupação deles quando você demora muito tempo para voltar para o acampamento, eles percebem que você sumiu por 3 dias. A Sage, que eu tinha mencionado lá na primeira parte do jogo, no início ela tá de luto porque ela tá mal porque perdeu o marido. Mas a vida vai mudando, ela vai evoluindo de certa forma.
ela realmente vira uma combatente da gangue, e o Arthur sabe também o que é perder tudo. Então ele ajuda a Sage nisso. Aliás, queria dizer também, o Arthur não sabe comentar não, ele é o famoso do bora ou bora. E ele deixar a Sage ser uma guerreira é a coisa mais normal do jogo. E eu digo isso porque se tem um cara que se aproveita da lealdade do Arthur, é o Dutch. Óbvio que você jogando observa isso melhor, mas olha pra ele, olha bem pra ele, tu confia tua carteira na mão dele, cara. O primeiro ponto não é um formador de quadrilhas, ele é um salvador de pessoas. Ele dá morada pra elas, comida, uma comunidade, até um plano de aposentadoria. Esse cara podia disputar a presidência do Brasil, mas principalmente ele te dá um propósito de viver. Pede pra que você seja leal à gangue, pois ele sempre tem um plano, ele pede a sua fé. Mas por isso que ele é perigoso, porque Dutch é alguém quebrado com moralidade duvidosa. Arthur mesmo fica confuso se ele sempre foi assim, ou foi só depois da chegada do Micah. Além disso, tem muito personagem interessante no jogo. O próprio John Marston no primeiro jogo aparece aqui, ele é um personagem muito importante. E personagens secundários que incrementam muito na história. Red Dead 2 é um jogo também recheado, não só pelo modo história, mas também por um monte de missão secundária muito bem contada e completamente ignorável. Não por ela ser ruim, mas porque no final você nem precisa fazer ela, elas são muito interessantes. Chega a ser bizarro como algumas das missões mais importantes do jogo, como a da freira, dá pra zerar o jogo sem você nem ouvir uma das frases mais icônicas do jogo. Aliás, o jogo tem muita missão secundária interessante também. Uma missão muito legal é de uma NPC. Eles vieram da cidade pra morar no meio do mato, pra ter uma vida mais tranquila, só que o marido não sabia cansar e ele morre de fome. Então Arthur ajuda e ensina ela a caçar. Mas pra ajudar ela você não pode demorar muito, porque se você demorar muito e voltar lá, não tem mais a missão, porque ela realmente morreu de fome. Você ajuda um cientista a criar um robô e depois da missão secundária você pode voltar lá por curiosidade. E quando você volta, você descobre que o robô matou o cientista e encontra o robô em cima de uma montanha. Tem uma das minhas favoritas, que é uma carroça de circo acidentada, onde você precisa ir resgatando os animais. O primeiro animal, que é uma zebra, é na verdade uma mula pintada de branco e preto. E os animais todos são assim, bem escrachados. E você já sabendo que o dono é um caloteiro, vai todo relaxado atrás do leão. Eu nem te conto o que quer esse último animal. Além dessas mais cômicas, tem algumas que realmente dão algum medo. Uma que você encontra um mapa com corpos brutalmente assassinados. E sim, é possível encontrar quem fez isso. É possível encontrar o seu esconderijo. Lá aparece um cenário digno de Mortal Kombat. Puta merda, velho, que lugar é esse? E é possível resolver o mistério, encontrar o esconderijo e se vingar das vítimas. E nem exatamente missões secundárias, mas só de coisas ainda mais fodas que o jogo não te conta. Quer um exemplo? Tem um personagem chamado Strangerman. Ele aparecia lá no primeiro jogo. Alguns acham que ele é a representação da morte, outros acham que ele pode ser Deus ou o próprio diabo. Inclusive o jogo tem um epílogo com o John Marston, que é a continuação. E se você voltar lá, você pode ver o próprio Strangerman atrás de você no espelho. Cara, tem um OVNI no jogo. Aliás, que jogo da Rockstar não tem, né? E o interessante é que mesmo jogando agora, pela segunda vez eu nem sabia disso, eu descobri gravando o vídeo. Tem um vampiro, pé grande, uma princesa desaparecida. Tem aquele grupo lá, bem filho da puta, que eu não quero ficar mencionando aqui, mas você sabe, você pode matar lá todo mundo no estilo Tarantino. Porque essas e muitas outras, mais de 100 missões completamente secundárias e foda-se. Porque a Rockstar nem espera que, sei lá, mais que 2% das pessoas encontrem tudo isso. E mesmo sendo projetado por uma empresa grande, multimilionária, dá pra ver os carinhos que os devs tiveram pelo jogo. Pra ele ser exatamente assim, perfeito até nas coisas que não importam. Como nem tudo são flores também, esse jogo deixou o público extremamente mal acostumado. E todo jogo mediano acaba sendo comparado a ele. Às vezes com certa razão, porque tem muito jogo meia boca que cobra um preço cheio nele, mas por outro lado tem jogos que focam muito mais em uma narrativa linear, que por consequência acabam focando menos nesses detalhes que o Red Dead tem. Aliás, você já deve saber porque todo lugar fala isso, mas a bola do cavalo encolhe no frio. É porque isso sinceramente é um detalhe curioso, mas não incrementa nada significativo no jogo. Faz parecer que esse jogo é melhor por causa desse detalhe, o que não necessariamente é. Deixa ele sim mais completo, mas não necessariamente melhor. Agora, de forma melhor, a Rockstar quebrou aquela fórmula do Far Cry, por exemplo, e criou uma exploração muito mais honesta, digna de quase um RPG. Não só porque é recheado o mundo aberto, mas porque ele funciona muito bem naturalmente. Embora de forma, às vezes, além do ponto, os jogadores começaram a ser muito mais críticos em comparações, e começaram a pedir mais das empresas. Cyberpunk sofreu muito com isso. Lógico que é um jogo muito mais mal otimizado no início e sofreu muito mais. Porém é fato que é um jogo muito menos vivo comparado ao Red Dead.
Aliás, comparar o Red Dead com qualquer outro jogo é duro, porque esse é o jogo mais detalhado de todos os tempos. O que torna sempre a comparação injusta, faz você pensar antes de gastar os R$400. Além disso, o polêmico crunch forçado do jogo, onde os funcionários estavam sendo obrigados a trabalhar 100 horas semanais. Depois disso, a Rockstar foi obrigada a dar uma reestruturada na sua forma de hora extra, que afetou até o próprio GTA na sua demora. Red Dead 2, apesar de algumas polêmicas, é muito mais do que só um produto. Ele é, afinal, uma experiência, uma obra de arte. Lógico que um jogo completo, com uma história densa sobre moralidade e evolução pessoal, é impossível jogar ele sem pelo menos pensar um pouco sobre a vida. Porque ele, afinal, fala muito sobre você. Em um mundo onde tudo é muito rápido, onde a gente consome tudo com pressa, esse jogo te força a respirar, ele te força a andar devagar e você se desconectar um pouco, a esperar o tempo passar, observar o sol e a lua, cada ambiente que você pode parar para apreciar. Ele te desacelera no mundo muito veloz para te contar uma história. Uma história que você não apenas assiste de longe. Em uma época que fomos ensinados a querer recompensas rápidas no celular, Red Dead 2 te ensina o valor de simplesmente caminhar. Ele te faz valorizar a jornada, que o silêncio e uma volta no mapa com o seu cavalo tem o seu valor. O peso de cada decisão moral, transformando o ato de jogar em um momento de pausa da vida real, da nossa própria rotina barulhenta. Afinal, você é o Arthur. Arthur é muito parecido com você. É uma pessoa falha, mas vontade de fazer o que é certo, o que é moralmente correto. Que sente a culpa quando sai dessa linha de moralidade. Que se sente perdido, não sabe exatamente para onde vai. Você descobre as suas fraquezas. As quedas não anulam a beleza de continuar tentando, seguindo em frente. E mesmo quando o destino parece inevitável, o tempo começa a se esgotar. E o que realmente importa é o que decidimos fazer no dia seguinte. Once in a while I dream. Once in a while